estava lendo aqui na frente, né? Eu vim na conferência missionária, estava aqui, os irmãos me lembram muito bem. Família missionária. E o tema que eu quero tratar com os irmãos nessa noite é sobre família. Eu quero falar sobre os inimigos da família. Meus amados, se nós observarmos como tem acontecido ataques à família em geral e principalmente à família cristã, nós ficamos realmente horrorizados com a sociedade, com esse mundo vil, com os ataques do inimigo, como o diabo tem tentado destruir as famílias nos nossos meios. Uma rápida análise sobre a igreja é a seguinte: a igreja é formada por famílias. Nós fomos formados por famílias, né? O marido, a esposa, os filhos, assim vão chegando, a próxima geração. E como que o inimigo tem tentado destruir as igrejas nos nossos últimos tempos? Destruindo a família. Mas, meu amado, você se engana se acha que ele tem tentado destruir a família aqui dentro da igreja. Você se engana se acha que a família tem sido destruída completamente dentro dessas quatro paredes ou quando estamos reunidos como igreja. Sabe de que forma o inimigo tem tentado destruir as nossas famílias? Lá na sua casa, lá no seu lar, na escola, atacando os seus filhos, atacando a sua esposa, atacando o seu marido, destruindo a convivência no lar. Porque se ele destrói o lar, se ele destrói a família, ele destrói a igreja. E quando nós fazemos uma rápida análise das igrejas, como nós temos visto famílias destruídas dentro da igreja. O marido que deixou a esposa que abandonou o marido, os filhos que deixaram o lar, seguiram em outras direções que não aquela dos propósitos de Deus. Então eu quero tratar sobre os inimigos da família. Então, nesses últimos tempos, a família tem sido constantemente atacada pelo diabo, pelo sistema mundano, ou por toda a sociedade que está à nossa volta. Valores morais, valores materiais, valores espirituais, estruturais, valores culturais, têm sido destruídos e totalmente distorcidos, e às vezes demolindo aquela base da nossa sociedade. Essa sociedade moderna tem tirado os valores morais, e eu digo de um valor moral completamente, de uma forma abrangente a todas as famílias, como também os valores bíblicos, os valores espirituais. E sobre isso eu quero falar nessa noite. O texto que eu escolhi para tratar sobre isso, na sua concepção original, ela não vem falar sobre família, mas preste atenção à aplicação que eu quero que os irmãos observem comigo. Abram suas Bíblias mais uma vez, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler apenas dos versículos de 1 a 5. 2 Timóteo 3, dos versículos de 1 a 5. Os irmãos que forem achando, por favor, se coloquem de pé, nós vamos estar reverentes à palavra de Deus, aqueles que puderem, né? E nós vamos ler esse pequeno trecho. Paulo está dizendo assim a Timóteo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Curvemos as nossas cabeças, vamos ter mais uma palavra de oração. Santo e eterno Deus, engrandecido, glorificado e exaltado seja o teu nome nessa noite. A tua palavra está diante de nós. E nós ansiamos, ó Pai, com corações quebrantados e humilhados diante de ti, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, aprender de ti e aplicar nas nossas vidas. Ensina-nos naquilo que o Senhor tem para cada um nessa noite, seja para a justiça, seja para a edificação, seja para a correção, conforme lhe aprouver, ó Pai.
fala em cada coração nessa noite, seja aos que estão presentes aqui, ou até aqueles que nos acompanham através da live, ou que nos assistirão durante o decorrer dessa semana. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome, e que teu nome seja exaltado mais uma vez neste local. Isso nós te pedimos, também agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se assentar. A palavra de Deus nos alerta e nos previne sobre alguns males do presente século. O texto que nós acabamos de ler fala o seguinte: sabe, pois, porém isto, nos últimos dias, que dias são esses? Quais dias são esses? Desde que a igreja começou o seu ministério, desde que Jesus Cristo voltou aos céus, nós já estamos vivendo nos últimos dias. E sabe que se nós observarmos, e ninguém vive alheio ao mundo, aquilo que tem sido apresentado para nós, pela mídia, pela sociedade nos últimos tempos, isso tem se intensificado de uma forma tão visível, tão palpável, meus amados, que nos assusta. O quão preciso é a palavra de Deus nos nossos tempos. Quando nós olhamos a sociedade de um modo geral, nós vemos quanto cada palavra dessa dita, dos versículos de 1 a 5, são reais, palpáveis e tão verdade nas nossas vidas ou na vida da sociedade. Devemos estar preparados e armados com a sã doutrina para batalharmos e defendermos as nossas famílias do inimigo tão vil e tão presente no nosso meio. Esses inimigos estão à nossa volta, buscando nos destruir e destruir também os nossos lares. Em uma visão de guerra, contra esse inimigo da família, devemos identificar, nos preparar para a batalha e nos portarmos corajosamente quanto às situações que têm acontecido nos nossos dias. Eu listei aqui alguns pontos, alguns itens que têm acontecido nos nossos dias, que têm atacado as famílias, que têm atacado os nossos lares, que têm atacado as nossas igrejas. E eu quero compartilhar com os irmãos sobre isso, mas não se atenha somente a esses 5 pontos, mas na sua mente, aquilo que você trouxer à sua vida, aplique na nossa mensagem nessa noite, para que você possa enriquecer aquilo que Deus tem trazido ao seu coração. Mas alguns inimigos que eu tenho notado nos nossos dias, um deles é o inimigo do relativismo moral. Irmão William, o que é o relativismo moral? Do que você está falando quando fala sobre relativismo moral? Quando nós lemos lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, se você quiser abrir lá, o texto fala sobre o presente século. Ele fala sobre algo que nós temos enfrentado nos nossos dias. Preste atenção. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas preste atenção no que ele continua dizendo: e não vos conformeis com este século. O que é conformar com esse século? Tudo que está sendo apresentado, tudo que está sendo colocado na nossa frente, nós queremos adequar às nossas vidas. E o texto está dizendo: olha, não se emolde, não se apresente como favorável, ou não se conforme com esse século. Mas é a sociedade, é da forma que está vivendo, é o mundo atual. Recentemente, um determinado pregador disse que deveria se atualizar a palavra de Deus. Isso soa no meio evangélico para os verdadeiros cristãos como algo que destrói completamente aquilo que nós temos trazido nas nossas igrejas. E nós não temos que atualizar a palavra de Deus. A palavra de Deus não vem fazer um acordo com o velho homem, mas ela vem dar um ultimato. Nós não somos chamados para utilizar aquilo que nós tínhamos na nossa vida anterior para Cristo. Se você é arrogante, seja arrogante para Cristo. Se você é pretensioso, seja pretensioso para Cristo. Não é isso que a palavra de Deus dá. Ela nos apresenta um ultimato de morte, de destruição completamente. Nós fazemos morrer o velho homem, e assim há um novo homem vivendo em nós. Isso nos transforma a nossa mente,
transformam o nosso coração, e nós não conformamos com este século. Mas esse relativismo moral tem sido algo generalizado nos nossos dias. É a generalização do mundo atual de não aceitar princípios absolutos, de não aceitar a verdade absoluta. Aquilo que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Aquilo que é certo para mim pode não ser certo para você. E esse mundo tem feito a igreja se calar, tem feito a igreja ser destruída nos seus valores morais e nos seus princípios. E se nós, como verdadeiros cristãos, valorosos cristãos, queremos mantermos firmes na verdade, nós devemos tomar cuidado com o relativismo moral que tem sido atacado ou que tem atacado os nossos meios. Hoje em dia, trair o cônjuge é algo normal. Não dava certo, separa, é melhor separar. O homossexualismo tem atacado o nosso meio. Se você fala contra o homossexualismo, o que você é? Homofóbico. Se você fala da fornicação, não, mas não pode falar. Os jovens têm que experimentar o sexo antes do casamento. A promiscuidade, é normal assistir pornografia. Tem que dar vazão ao sentimento sexual. Os psicólogos dos nossos dias hoje têm colocado para os jovens que é normal conhecer o corpo do próximo. Nas nossas escolas existem matérias que têm demonstrado a sexualidade para crianças de 5, 6, 7, 8 anos. O que a palavra de Deus tem dito que existe um tempo para isso, para ser apresentado. O mundo quer apresentar de uma forma precoce. Existem projetos para se defender a pornografia. Tem projetos para defender até mesmo a molestar crianças. Agora me fugiu o nome aqui. A pedofilia. Pessoas que querem colocar isso como normal. E a verdade absoluta da palavra de Deus, que homem nasce homem, mulher nasce mulher, e que não existe um terceiro termo. Que existe todas e todos, e não todes, como o mundo quer apresentar. Mas se você falar contra isso, a sua verdade não é a mesma que a minha. O meu Deus não é o mesmo que seu Deus. Existe um mal que é dito na sociedade, e nós muitas vezes temos nos calado quanto a isso, que todos os caminhos levam a Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Na palavra de Deus existe só um caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. Só este caminho. Não existe caridade, não existe bondade, não existe amor ao próximo. O caminho que leva a Deus é Cristo Jesus. Eu posso ser o melhor dos seres humanos, mas se eu não creio em Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador, então eu não estou indo a Cristo. Eu não estou indo a Deus. Eu não tenho esse contato com Deus. Então a verdade absoluta é algo que tem sido tirado do nosso meio. E sabe de uma coisa? Você sabia que a verdade é uma pessoa? A verdade é uma pessoa. O que Jesus disse sobre ele mesmo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a verdade não é relativa, a verdade é uma pessoa. Jesus Cristo é a verdade. Ele é o caminho, o único caminho. E não existe uma outra maneira, um outro termo colocado para que nós possamos chegar a Deus. Então tome cuidado. Um dos inimigos que tem tentado entrar dentro das nossas famílias são o relativismo moral. A falta de moralidade que a sociedade tem apresentado hoje. O nosso texto, lá de 2 Timóteo capítulo 3, fala que, pois os homens, olha, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes e blasfemadores. Você já experimentou, os que são pais aqui, discutir com seus filhos sobre homossexualismo? E sabe que muitas vezes eles têm chegado em casa e dizem, mas a minha professora disse isso. Mas lá na minha escola tem isso. Na faculdade existe alguém que é dessa forma e eu tenho que amar ao próximo. Entendam, eu não estou dizendo aqui que você não deva amar a pessoa.
que você não deva evangelizar, você não deva dizer a verdade. Muito pelo contrário, você deve dizer a verdade, mas você não deve ser conivente com o pecado dela. Eu posso, muitas vezes, amar uma pessoa, mas não aceitar o modo de vida dela. Isso é o relativismo moral que tem entrado dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Amados, o segundo ponto é o inimigo do materialista ou do consumismo. A família passou a depositar as suas esperanças em bens e recursos desse mundo. Eu sou o que eu tenho. Eu sou o que eu visto. Eu sou a roupa que eu uso, o tênis, o celular. A mídia está preparada para apresentar a nossa necessidade de consumismo. Lá em Lucas capítulo 12, os versículos 22 a 31. Abram comigo, acompanhem comigo, por favor. Lucas 12, versículos 22 a 31. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Versículo 24. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos por outras coisas? Eu vou parar por aqui, o texto vocês já conhecem bem. Eu estava achando interessante você pegar no último ano. Você já viu quanto nós deixamos de depender de Deus e quanto nós confiamos em nós mesmos? Eu vou dar um rápido exemplo. Meus amados, eu acho que todos nós vivemos isso nos últimos dias. Começou a pandemia e foi dito por aí que ia faltar alguns alimentos. Quantos de nós não corremos para o supermercado para abastecer a nossa despensa de quantas coisas? Arroz, feijão, papel higiênico, né, que foi algo que foi divulgado aí. E fazíamos filas imensas para colocar em estoque um alimento que às vezes nós demoraríamos meses para usufruir. Quando fala que vai faltar o combustível no posto, pagamos até R$10 no litro de combustível, R$9. Fazemos fila nos postos para abastecer. Mas eu te pergunto, faltou? No dia seguinte, faltou? Eu não estou dizendo que você tenha do bom e do melhor, filé mignon e rosbife, o churrasco todo dia. Mas eu te pergunto, arroz e feijão, faltou? Em algum momento da sua vida, nesse período de pandemia, você chegou na despensa e não tinha nem um pacote de arroz lá para você fazer? Seja sincero com você mesmo. Faltou? Foi necessário abastecer por longas datas ou com valor exorbitante o alimento? O texto que nós acabamos de ler de Lucas 12 fala que as aves do céu não precisam juntar em celeiro. Eu não vi nenhum passarinho durante a pandemia juntando um pouquinho mais de comida lá no ninho porque ia faltar. Eu não vi. Eu não vi nem o lírio do campo, nem uma flor fiando um pouco mais da sua beleza porque ia faltar durante a pandemia. Mas nós temos um instinto consumista. Se a mídia diz que vai faltar, então eu preciso ter dentro do meu lar. Se a mídia fala que você vai ter necessidade, então eu preciso colocar. Mas quantas vezes você colocou a sua família diante de Deus e Senhor, não deixa faltar? Não sabe orar? Então quantas vezes você orou a oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe, nós oramos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas nós queremos muito mais do que o pão. E eu costumo brincar com esse trecho, é uma brincadeira, mas você hoje comeu pão, não comeu? Tinha manteiga? Tinha café? Alguns tinham uma rosquinha?
Você já agradeceu a Deus? Porque na oração do Pai Nosso Ele promete o pão. Se existe manteiga, café, leite, alguma outra coisa, é graça e misericórdia de Deus, porque Ele prometeu o pão. Mas nós queremos mais, mais e mais. E às vezes nós temos ensinado isso para os nossos filhos, para as nossas famílias, de querer cada vez mais. Então nós temos deixado dentro da nossa família entrar o inimigo do consumismo, do materialismo. Se eu não tenho uma conta no banco recheada, então o meu amanhã não é feliz. Se eu não tenho um carro do ano, então eu não sou feliz. Se eu não tenho um tênis, se eu não tenho um iPhone 13 que acabou de sair, de 13, 14 mil reais, então eu não sou feliz. Quantas vezes nós temos buscado no que nós temos nas nossas mãos para que nós sejamos felizes? Nós queríamos garantir durante a pandemia um leito de UTI para que, se caso eu viesse a ficar doente, eu tivesse uma vaga lá no leito de UTI. Mas olha, quem cuida de nós não é Deus? A palavra de Deus não fala que todos os pássaros são cuidados por Deus e nenhum deles vai cair se não for da vontade de Deus? Mas o nosso materialismo muitas vezes tem tomado conta das nossas vidas e nós temos deixado isso tomar conta dos nossos lares. Roupas, eletroeletrônicos, alimentação, colégios caros, padrões de vida elevado. Se o meu filho não estudar na melhor escola, se o meu filho não fizer a melhor faculdade e não tiver o melhor emprego, então ele não será ninguém. Sabe, esses dias para trás, falando com os jovens, o pastor falou, eu falei com os jovens recentemente, nós estávamos falando sobre algumas coisas sobre isso, né? E quantas vezes nós oramos, nós pais oramos, e até mesmo os jovens oram, para fazer uma faculdade de engenharia, ou talvez medicina, talvez advocacia, pensando no futuro, pensando em algo de bom. E olha, eu não estou dizendo que ter projetos e planos não seja ruim, mas é que algum dos pais já orou para que seus filhos vá lá para o meio do rio Amazonas pregar o evangelho? Você já teve coragem de orar pela sua família? Senhor, usa-me conforme o Senhor quiser. E se o Senhor quiser que eu vá para o meio dos índios pregar o evangelho lá, passar necessidade, passar fome, ter escassez de alimento, que assim seja na obra do Senhor? Nós colocamos nos nossos padrões morais a advocacia, medicina, engenharia mais alto do que servir ao Senhor, do que buscar a Deus, do que evangelizar, do que a palavra de Deus. E se por um breve momento nós vamos usufruir isso aqui, e esse breve momento que eu falo, em sua robustez vivendo 80 anos, o que será de proveito para a eternidade? Qual o tesouro que você tem colocado ali no céu? Mas tesouros aqui na terra, as materialistas, nós queremos de monte. E nos céus? Como está o seu galardão, o seu tesouro? Terceiro ponto, um inimigo que tem atacado as famílias é o inimigo espiritual. E esse eu quero chamar a atenção para você. O inimigo do ateísmo pragmático. Nós temos vivido em tempos que o ateísmo tem dominado a sociedade. E por mais que você saia na feira no dia de domingo, no supermercado ou lá no centro da cidade e comece a perguntar para as pessoas, você crê em Cristo? Talvez 90% das pessoas vão dizer, sim, eu creio. Você crê que existe um Deus? Sim, eu creio. Mas o que é esse ateísmo pragmático? Trata-se de uma atitude muitas vezes imperceptível, inconsciente, mas destrutiva dentro dos nossos lares. A ideia de excluir Deus do nosso dia a dia. Deus se tornou um bom velhinho que você visita ele no final de semana, escuta meia dúzia de palavras, talvez meia hora, uma hora de pregação, volta para sua casa, para o seu lar, e ele não tem nada mais a ver com a sua família. Nós temos visto crianças que estão crescendo sem sequer ouvir da palavra de Deus nos seus lares. Até acreditam que existe um Deus, mas estão longe do seu convívio. Eu te pergunto, como é a sua leitura diária? Como é o seu culto doméstico? Qual é o seu caráter dentro da igreja e dentro do seu lar? Os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, a sua família, tem visto o mesmo cristão que é apresentado lá na igreja,
dentro da sua casa? Nós muitas vezes temos deixado esse ateísmo entrar dentro dos nossos lares. E muitas vezes os nossos filhos têm se afastado de Deus. E nós temos perguntado por quê? Mas como tem sido o ensino de Deus dentro da sua casa? Deus frequenta a sua casa todo dia? Deus é alguém presente dentro da sua casa todos os dias? Eu creio em Deus, mas lá longe, bem distante. Naquilo que eu preciso no meu dia a dia, eu tomo conta. Deus é só alguém para eu visitar no final de semana, como um bom velhinho no asilo. É triste, mas muitas vezes é isso que nós temos colocado nas nossas vidas. Deus é um bom velhinho no asilo que eu visito no final de semana. Meus amados, essa ideia de excluir Deus da nossa vida pessoal e familiar, ela tem sido uma ênfase muito grande nos nossos dias. Fala-se e crê-se em Deus como uma pessoa distante, que não tem nada a ver com o nosso dia a dia. Crianças crescem sem jamais ir a uma igreja, ou se vão, é o único contato que ela tem com a palavra de Deus. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19, nós temos esse alerta sobre esse ateísmo, ou crer em Deus, mas de uma forma distante. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Se alguém achou, por favor, pode ler. Tiago 2, 19. Eu te pergunto, demônio vai para o céu? Demônio tem esperança de vida eterna junto com Cristo Jesus? Mas eles não creem que existe Deus? Eles não creem que existe Jesus Cristo? E muito pior, ou melhor, talvez, não sei como é que seria a expressão aqui, você treme diante da presença de Deus? Você teme esse Deus que você serve? Os demônios creem e tremem, nem por isso vão herdar o reino dos céus. Mas a minha e a sua família, eu e você, não temos o mesmo temor que os demônios têm. E olha que interessante, Deus é um Deus tão soberano que usa demônios para nos ensinar a servir a Deus, fazendo eles tremerem diante da sua presença. E você, crê em Deus? Uma fé que realmente o adora, o serve todos os dias? Quarto ponto, o inimigo estrutural ou do individualismo. Na sociedade moderna, cada membro da família passa a maior parte do tempo em um lugar diferente. Às vezes, até bem longe um do outro. O pai sai de manhã para trabalhar, o filho está dormindo. Quando ele chega para o almoço, o filho está saindo para a escola. Quando o filho chega da escola, o pai não chegou ainda. Quando o pai chega, o filho já está saindo para jogar bola na rua com os colegas. E não existe mais aquela convivência de assentar à mesa a família, desligar celular, desligar televisão, desligar tudo e conversar. Como foi o seu dia hoje? O que você passou? Como foi na escola, no trabalho? Algumas pessoas, algumas famílias são dessa forma, e você vai talvez se identificar com isso. Um pega o prato de comida, vai para a cozinha, o outro vai para a sala assistir o jornal, o outro vai para o quarto mexer no computador, e cada um almoça num canto da casa. Eu quero chamar o meu filho para almoçar, eu chamo pelo WhatsApp. O almoço está pronto. O grupo da família, o almoço está pronto, quem quiser vir almoçar está lá. Já não existe a conversa, o sentar à mesa, seja na hora do almoço, seja à noite, aquela comunhão em família, olhar nos olhos uns dos outros e conversar e dizer o seguinte: olha, como foi o seu dia? Está tudo bem? Eu estou cedendo uma hora do meu dia aqui para você conversar. Nós temos nos tornado tão tecnológicos que nós conversamos via digitalmente. Quantos amigos você tem no Facebook? Pergunta clássica, né? Quantos deles você realmente conversa olho no olho, tete a tete? Se você passasse mal hoje e precisasse de um dos seus 1.500 amigos do Facebook, quantos o auxiliariam? Nós conhecemos pessoas somente digitalmente, né? Somente através da tecnologia.
E, meus amados, eu não estou dizendo que a tecnologia é algo ruim, não. Ela nos aproximou de pessoas que nós, às vezes, não tínhamos possibilidades de conversar todos os dias. Entretanto, ela tem um outro lado, que ela está afastando pessoas dentro dos nossos lares. Crianças têm envolvido com jogos e passado a noite inteira envolvidos com o vício do jogo, com o vício do celular. Os pais não têm sequer a possibilidade de chegar perto dos filhos. Eu pergunto para os pais aqui, você tem a senha do celular do seu filho? Esposas, maridos, você tem a senha do celular do seu cônjuge? Porque nós não temos nada a esconder um do outro. Mas a privacidade é algo que ficou imperando dentro dos lares. Não entra no meu quarto, o quarto é meu. O quarto é seu o quê? Não mexe no meu celular, o celular é meu. Não olhe as minhas conversas. Por quê? Tem algo a esconder? E muitas vezes essa estrutura familiar tem sido destruída, e esse inimigo dessa estrutura familiar tem colocado o individualismo dentro do lar. Nós temos deixado de conversar uns com os outros. Sequer veem o pai, a mãe ou os filhos, fica sabendo através de outros. É triste quando um pai chega em casa e a esposa fala o seguinte: olha, você sabe o que aconteceu essa semana com o Juninho? Vou dar um nome aqui, né? O Juninho machucou na escola. Olha, que dia? Segunda-feira, isso já é sexta-feira. Olha, como é que ninguém não fiquei sabendo? Como é que ninguém me falou nada? Mas como tem sido o seu acompanhamento dentro do lar? Meus amados, esse inimigo tem destruído os lares. E as pessoas têm se tornado cada vez mais desobedientes, blasfemadores e tudo mais que nós temos visto hoje. O quinto e último inimigo que eu quero relacionar aqui, meus amados, é o inimigo cultural ou do modismo. A vida da família moderna é dominada pelo que a mídia fala, ou o que a mídia tem imposto dentro dos lares. Por meio da TV, do rádio, da internet, dos jornais, das revistas, as famílias têm sido influenciadas a como viver as suas vidas comuns dentro dos lares. Quantas vezes nós deixamos o que o mundo tem trazido através de uma pequena telinha colocar nos nossos lares aquilo que a palavra de Deus diz que não era para entrar ali? A sociedade moderna, através das novelas e filmes, tem colocado preceitos e parâmetros que são contrários à palavra de Deus, que são contrários àquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus. Eu trabalhei algum tempo atrás, há muitos anos atrás, com propaganda, dentro de uma agência de propaganda. E nós fomos treinados, nós fomos instruídos, nós fomos orientados a despertar no público o desejo de coisas que eles não precisam. Quer ver um exemplo? Algumas propagandas dizem assim, vou dar um exemplo aqui. Felicidade é beber Coca-Cola. Então, se você não beber Coca-Cola, você não é feliz? O homem só tem prosperidade se ele tiver o carro do ano. Então, se o seu carro é um Chevetinho ou um Fusca, você não tem prosperidade? A sua família só é feliz se vestir tal marca de roupa, de tênis. Então, você não é feliz se aquilo não estiver dentro do seu lar? Já viu como as propagandas, a mídia, coloca coisas na sua mente de que você precisa daquilo para ser feliz? A cerveja ou a bebida alcoólica, de um modo geral, é algo que ataca as famílias. Ninguém coloca na propaganda um homem sentado num boteco, lá na esquina, bêbado, caindo, batendo na esposa, xingando, ou num coma alcoólico, ou com cirrose. Ninguém coloca isso. Qual é a propaganda da cerveja ou da bebida alcoólica? São pessoas saudáveis, pessoas malhadas, numa praia, usufruindo de festa, de alegria. Mas olha aqui no bar da esquina, se essa é a realidade de quem está completamente viciado no álcool. A mídia tem colocado no nosso meio, nas nossas famílias, um modismo de que eu preciso daquilo para ser feliz.
Se meu filho não tiver o último videogame, o lançamento daquele jogo, então eu não estou sendo um bom pai. Mas o seu pai te deu isso? Nós estamos aqui no meio de pessoas simples. Eu tenho certeza que alguns de vocês talvez viveram até na roça ou numa casa bem simplesinha. Comece a puxar pela memória. Se o que você dá para o seu filho hoje não é muito mais do que aquilo que você teve. E como isso muitas vezes tem entrado nas nossas mentes, na nossa família, no nosso coração, de que se eu não der algo de melhor, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Que ideia destruidora dentro dos lares. Eu dar para o meu filho tudo que eu não tive. Mas ora, o que você não teve não formou o caráter que você é hoje? E eu te pergunto, o seu caráter não é um bom caráter hoje? Por que o seu filho tem que ter mais do que você teve? Eu quero deixar um parênteses aqui bem claro, que não é que nós não podemos dar boas coisas para os nossos filhos, mas isso não deve ser algo que nos mova. Eu conheço pais que devem na praça, e que devem muito, porque gastaram com seus filhos e quiseram dar do bom e do melhor. Deixam de investir ou deixam de ter o essencial para comprar aquilo que o filho quer. Porque a mídia tem colocado que se você não tiver, você não é feliz. Então tomemos cuidados com esses inimigos que têm atacado os nossos lares, têm destruído as nossas famílias, têm colocado empecilhos dentro dos nossos lares para que nós sigamos a verdade. E eu quero partir para o final aqui, lá em 2 Timóteo 3, tem um trecho aqui que fala de algo muito interessante. Eu quero que você observe comigo o versículo de número 4. Versículo de número 3 e versículo de número 4. Aqui ele fala que esses homens são desafeiçoados. A ideia de um homem masculino tem sido desmontado na sociedade. Não estou dizendo aquele brutamonte, brocotô, não estou dizendo disso, mas a ideia de um homem com aparência de homem de verdade. Essa característica masculina tem sido tirada da sociedade. Preste atenção no texto. Eles são desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do quê? Do bem. Mas preste atenção que fala no versículo de número 5. Tendo forma de piedade. Esses dias para trás, eu estava assistindo uma matéria na TV e eu vi alguém falando algo da seguinte forma. Eu vou parafrasear aqui, porque às vezes alguns assistiram, eu não quero ficar falando de programas de TV aqui, mas eu quero só ilustrar. Ele disse o seguinte: olha, nós temos que aceitar essas pessoas como elas são, porque isso é bom. Porque quem não aceita é mau, é pessoa ruim, é uma pessoa que é homofóbica. É o jeito que ele escolheu para viver. É dessa forma. E nós temos que apoiá-lo, que nós devemos fazer políticas de inclusão social para essas pessoas. Nós devemos aceitá-los no nosso meio. Se você começa a ver a aparência dessas pessoas, a forma delas falarem sobre isso, não te passa uma forma de piedade? Nossa, parece que ela tem razão mesmo. Nossa, mas será que eu não estou sendo muito mal em falar do pecado dela? Do homossexualismo? Não, mas talvez tenha um meio termo aí, porque essa pessoa está me passando uma piedade tão grande, é uma pessoa tão boa, tão honesta, tão sincera. Talvez o meu modo de ver que está errado. Mas sabe o que o texto está dizendo aqui no versículo 5? Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Negam a Cristo, negam a verdade, negam o soberano Senhor, negam a Deus, negam a palavra, porque ao mesmo tempo de apresentarem piedade com os rostos decaídos e com um semblante bondoso, estão dizendo palavras maléficas, destruidoras de lares. Então, quantas vezes nós vemos até uma forma de piedade, mas essa piedade não é algo que está sendo apresentado conforme a palavra de Deus. Por isso nós devemos nos posicionar nessa batalha, com a atitude de defender as nossas famílias,
Nós devemos defender contra esses inimigos que têm entrado dentro dos nossos lares. Ter a coragem de desligar a televisão, desligar a internet, desligar o roteador na hora do almoço ou na hora do jantar. Pegar o celular do filho e da filha e na frente do filho e da filha começar a olhar. O que você está olhando aqui? Quais são os sites que você está acessando? Quais são as conversas que você está tendo? E eu te digo que se esses parâmetros e preceitos fossem observados conforme a palavra de Deus, muitos dos males que nós temos enfrentado hoje nos nossos dias, de crianças, jovens e adolescentes de 12, 13 anos, indo encontrar com velhos de 60, 70 anos, em lugares escondidos dos pais, nós não teríamos isso. Porque os pais estariam preocupados com os filhos. Se nós estivéssemos preocupados com as nossas esposas, esposas com os maridos, nós teríamos muito menos divórcios, porque saberíamos a sua necessidade, o seu desejo, o que está lhe afligindo. Se tivéssemos conversas francas dentro dos nossos lares, no nosso leito conjugal, das nossas necessidades espirituais, físicas, psicológicas, com o nosso melhor amigo ali do lado, nosso cônjuge, talvez não teríamos divórcios, como temos hoje. Deus fala que benditos entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. É o cuidado que Deus está dizendo com o leito matrimonial, e nós não estamos conversando com o nosso cônjuge, com a nossa família, com os nossos filhos, e a nossa família tem sido destruída, desmoronada dentro dos nossos lares, e nós não temos prestado atenção quanto a isso. Devemos ser como Josué, nos colocar ao lado de Deus e contra essa sociedade, contra os padrões modernos, contra os inimigos dos nossos lares, contra o diabo, contra tudo aquilo que ataca nossas famílias. E dizermos, como está lá em Josué capítulo 24, versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa estaremos do lado da palavra de Deus. Serviremos ao Senhor e a Ele nós honraremos todos os dias das nossas vidas. Aqui eu quero encerrar a nossa mensagem, o nosso estudo dessa noite. E eu quero te dizer uma coisa. Sabe quando você vai cultuar a Deus com a sua família? Quando começa o culto a Deus com a sua família na próxima quarta-feira? Ou no sábado, não sei se vai ter algum culto aqui, ou no domingo de manhã? Sabe quando começa o culto lá? Não é quando você chega aqui na porta deste templo e entra dessa porta para dentro junto com a sua família. Mas esse culto começa hoje, da porta para fora, quando você chegar no seu lar. É ali que você começa a cultuar a Deus. Leitura diária, oração, estudo bíblico, chamando a família para orar junto, para ler a palavra junto. Quantas vezes nós queremos apresentar a Deus aqui no final de semana algo que nós não apresentamos a Ele no final de semana ou durante a semana? Nós queremos colocar a nossa máscara de cristão, chegar aqui no culto e sermos um bom cristão, mas lá dentro do lar, Deus aceitaria a adoração que você tem prestado lá no seu lar, que se encerra aqui? O culto não é o início, mas o término. O culto não é o início, mas a consequência do seu lar. Aqui nós estamos na consequência daquilo que você praticou durante essa semana até hoje. E no domingo será a consequência daquilo que você vai praticar de hoje até lá, dentro da sua casa, dentro do seu lar, do trabalho, da faculdade, da escola. Coloque-se corajosamente contra os inimigos e adore a Deus na beleza da sua santidade dentro do seu lar. Invista na sua família e lute contra essa sociedade que quer destruí-la. Curvemos as nossas cabeças. Santo e eterno Deus, nós clamamos ao Senhor por misericórdia, por graça, por favor e por cuidado das nossas famílias. Ó Pai, faça-nos homens valorosos, mulheres auxiliadoras, filhos que honram os seus pais, que não são desobedientes, que não são desafeiçoados, que não têm nenhum tipo de envolvimento com este mundo, mas que a nossa família possa servir ao Senhor todos os dias, praticando a Tua palavra. Ó Pai, que nós possamos ser fiéis a Ti, não somente aqui neste local,
juntamente com os irmãos, mas lá nos nossos lares, aonde é difícil de servir, aonde somos testados e aprovados diante do Senhor. Honra-nos com a tua palavra, ajuda-nos a praticá-la no dia a dia e ajuda-nos a sermos fiéis a ti. Protege os nossos lares, acampa os teus anjos ao nosso redor. Venha com a tua mão poderosa e proteja-nos debaixo do teu cuidado e da tua proteção. Isso nós pedimos, nós clamamos e rogamos a tua misericórdia, também agradecendo no nome de Jesus Cristo. Amém. Passo a palavra então para o pastor.